E aí, cara, tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a nossa próxima aulinha então de termodinâmica química, tá? A gente já viu tudo basicamente do básico, eu ia falar, né? A gente viu praticamente tudo do básico, tá? A lei zero, a primeira lei, todas as formuletas que tu tem que saber, teoria cinética, aqui aproximação de Born-Oppenheimer, gases reais, tudo aqui, primeira lei, transformações, não sei o que, ciclos. E é isso. Chegamos aqui. Terminamos aí o nosso último vídeo com o ciclo de Otto, né? E calculando aí o rendimento. Beleza. Hoje a gente vai começar a ver um negócio um pouquinho mais avançado, tá? Um pouquinho mais avançado. Que seria a entropia, tá? Entropia. Eu vou tentar explicar da melhor maneira isso, tá? Por quê? Porque é um conteúdo meio é meio subjetivo assim, não é uma, tipo, uma propriedade que tu consegue ver no teu dia a dia, então por isso acaba ficando meio confuso, que é um dos motivos pelos quais a química é uma das matérias mais difíceis de tu estudar, porque tu não consegue ver isso no teu dia a dia, né? Claro, tu consegue ver, mas tipo, sabe, sei lá, tu não consegue no teu dia a dia tu não escreve uma reação química do nada. Se tu não trabalha com isso, tá ligado? Então, a gente vai voltar um pouquinho e vai analisar aqui o nosso ciclo de Carnot, porque foi daqui que surgiu a primeira definição de entropia, tá? E foi justamente com a nossa igualdade entre a razão das temperaturas e a razão dos calores, né? Que a gente consegue fazer essa substituição aqui na fórmula, que é essa igualdade aqui, tá? Essa igualdade aqui deu origem ao nosso conceito principal não, nosso conceito inicial de entropia, tá? E quem deu quem formulou esse conceito foi o químico Clausius, tá? Clausius foi o primeiro a conceituar a entropia, tá bem? O que aconteceu? O Clausius viu essa igualdade e ele falou assim, olha, eu vou só fazer uma pequena modificação aqui e eu vou passar essa temperatura dividindo, tá? E o outro calor multiplicando. O que ele percebeu? Ele percebeu que o calor quente dividido pela temperatura quente é igual ao calor frio dividido pela temperatura fria, certo? Tá bom, beleza. E se eu passo subtraindo isso, ele percebeu o seguinte: aqui menos QF sobre TF. Para te ajudar a pensar e para ajudar o Clausius a pensar, o que ele fez? Ele só colocou um mais aqui, ó, um mais igual a zero. Por quê? O que significa isso? Olha só. Vamos voltar aqui para a nossa máquina de Carnot, tá? Para o nosso ciclo de Carnot. Aqui. O que ele está falando com aquela relação ali que a gente colocou? Cara, ele está falando que entra uma certa quantidade de propriedade que não tinha um conceito ainda, que é o calor dividido pela temperatura quentes, que a máquina absorve, né? Que o gás absorve, e depois ele libera essa mesma propriedade, tá? Só que com um outro calor dividido pela outra temperatura, tá bem? Então é basicamente assim, é um calor que a máquina recebe em uma certa temperatura, tá? Porque é isotérmico isso aqui. E aqui embaixo é a mesma coisa, só que em cima ele está aceitando essa propriedade e embaixo ele está rejeitando, ele está perdendo, que nem uma máquina térmica comum que a gente conhece, né? Aqui, ó, é como se ele estivesse recebendo esse calor e rejeitando esse daqui. Só que ao invés de ser só calor, divide pela temperatura na qual essa propriedade é recebida ou rejeitada, tá? Então, percebendo isso, o Clausius escreveu o seguinte: tem o Teorema de Clausius, que surgiu a partir daqui.
tá? Teorema de Clausius. O que o teorema de Clausius diz? Ele diz o seguinte, que o somatório no ciclo de Carnot do calor recebido ou rejeitado dividido pela temperatura na qual isso acontece é igual a zero. Tá? Ele falou isso. Então, beleza. Só que o ciclo de Carnot, ele é um ciclo reversível, né? E se tu for analisar, eu não vou entrar nesse aspecto porque é meio desfocado assim, tá? Não precisa saber. Mas, para qualquer ciclo reversível, tu consegue resumir ele em um ciclo de Carnot. Tu consegue dividir ele em infinitos ou muitos ciclos de Carnot bem pequenininhos, tá? Basicamente isso que eu queria te falar, tá? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou só tentar dar uma explicadinha aqui em 1 minuto, tá? Em 1 minuto. Meu Deus. Aqui. Só para tu entender do que eu tô falando aqui, tá? Se eu tenho aqui um ciclo todo esquisito, um ciclo reversível, né? Aqui que vem pra cá, tá? Se eu tenho um ciclo reversível como esse daqui, se eu for juntar, eu posso traçar várias adiabáticas assim, tá? Imagina que isso são adiabáticas e infinitas adiabáticas, tá? Eu tô fazendo elas com uma distância considerável para dar para ver, mas imagina essa largurinha aqui, infinitesimal, tá? Se tu for analisar, tu poderia fazer um ciclo de Carnot que seria tipo vindo daqui até aqui seria uma isotérmica. E aí daqui até aqui uma adiabática, aqui outra adiabática, isso aqui outra isotérmica, tá? Só que aí tu faz isso meio que infinitesimalmente, tu resume esse ciclo inteiro em infinitos ciclos de Carnot. Basicamente isso, tá? Percebendo isso, ele conseguiu resumir esse teorema aqui para qualquer ciclo reversível e não só um ciclo de Carnot, tá? Então o teorema de Clausius diz isso. Ele fala que a somatória para qualquer ciclo reversível, do calor dividido pela temperatura na qual esse calor é trocado vai ser igual a zero. Tá? Basicamente foi isso que o Clausius enunciou. Tá bem? Beleza. Só que era sabido já, né, pelo teorema de Carnot, que o rendimento de Carnot é maior ou igual a um rendimento qualquer, né? O teorema de Carnot diz que nenhuma máquina térmica vai ter um rendimento maior do que o rendimento da máquina de Carnot, certo? Então a gente pode colocar o seguinte: a gente pode colocar que o rendimento de Carnot, que é 1 menos TF sobre TQ, vai ser maior ou igual ao rendimento de uma máquina qualquer, que é 1 menos QF sobre QQ. Certo? O 1 a gente corta. E aí multiplica tudo por menos 1, né? Vai ficar TF/TQ menor ou igual a QF/QQ. Certo? Isto. E aí, tu passa aqui o calor quente para lá, faz a manipulação algébrica. Tu chega aqui, QQ sobre TQ é menor ou igual QF sobre TF. Ou seja, QQ sobre TQ mais o menos QF sobre TF, né? Só passei para o outro lado ali, vai ser menor ou igual a zero, tá? Então aqui a gente chega
na nossa famigerada desigualdade de Clausius. Aqui é o somatório de qualquer ciclo, tá? Não é só dos reversíveis, do calor sobre a temperatura na qual esse calor é trocado, sempre vai ser menor ou igual a zero. Sempre vai ser menor ou igual a zero. Tá? Ok. Então aqui, isso aqui é importante destacar, né? Vamos lá. Tá? Então essa desigualdade, ela vale para qualquer ciclo, tá? Mas em quais casos que isso vai ser menor que zero e em quais casos que isso vai ser igual a zero? Bom, a gente pode confirmar que aqui e aqui. A gente sabe que a somatória de um ciclo reversível do calor sobre a temperatura vai ser igual a zero. Como a gente viu antes. Aqui, ó. Somatória. Quando o ciclo for reversível, essa soma aqui, esse somatório vai dar igual a zero. Agora, quando o ciclo não for reversível, ou seja, irreversível, vai ser menor que zero. Beleza? Essa aqui é a nossa desigualdade de Clausius. De Clausius. Beleza? Tá bom. E agora vamos começar a falar propriamente dita da entropia propriamente dita, tá? O que foi convencionado primeiro, tá? Foi convencionado o seguinte, falando de entropia agora. Entropia. Primeira definição. Primeira definição não, definição matemática. Tá? Matemática. Porque qualitativamente a gente pode definir a entropia de diversas maneiras. Né? Diversas é bom. De diversas maneiras. E foram surgindo muitas interpretações do que é entropia com o tempo. Tá? Até hoje, a gente tem muitos conceitos e meio que todos eles são aceitos de certa forma. Tá? Mas, quantitativamente, é um só. É universal. Tá? Entropia a gente representa pelo símbolo S, tá? E a gente normalmente não trata entropia normal, assim. A gente normalmente trata como variação de entropia, tá? Tu pode sim falar que uma certa substância tem uma entropia própria. Tu pode falar, tá? Só que, quando tu tá falando de reações químicas, processos químicos, não te interessa a entropia que tem parado, sabe? E não é fácil de tu definir uma coisa dessa. Então, a gente normalmente trata como variação de entropia. É muito mais interessante para a ciência isso, tá? A gente não trabalha com entropia própria porque é meio inútil, tá? Então, só se for, tipo, entropia padrão de formação, aí sim, tá? Mas aí é outro caso que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? A definição de entropia, a definição quantitativa de entropia, de variação de entropia, né? Seria o quê? Somatório do quê? Calor reversível dividido pela temperatura. Meu Deus. O que isso significa? Presta atenção. Esse calor reversível, vou até escrever aqui, ele diz respeito ao quê? Ao calor trocado em processo reversível. Tá? Reversível. Beleza? Às vezes, como é que isso aparece em questões?
Ou ele te fala, né? Esse aqui não é amarelo, não. Como é que eu tava fazendo? Eu até esqueci. Ah, tá. O amarelinho é esse. Aqui o roxinho, tá. Então esse aqui é verde, que é o meio que fundamental, né? É isso, né? O amarelinho é só para destaque, o roxinho é, tipo, tu tem que saber. É, tu tem que saber, mas não tem que decorar. E o verdinho é fundamental, assim, tem que estar na tua veia, tá? Beleza. É isso mesmo, né, que eu tava fazendo. Roxinho. É isso, beleza. Tá. O verdinho é de onde tudo surge, né? Beleza. Que ele quer dizer, então? Foi isso que o Clausius percebeu, né? Foi o calor trocado, dividido pela temperatura na qual ele é trocado, e a somatória dessa propriedade seria a variação da entropia. Ou seja, tu recebeu isso e tu somou um negativo, quer dizer que tu perdeu um tanto disso. Vai ser a variação da tua entropia. Beleza? Tá bom. O que a gente pode enunciar sobre a entropia? Que é muito importante. Muito importante. Tem que estar na tua veia isso também, tá? Entropia. Entropia é função de estado, tá? Função de estado. O que é ser uma função de estado? Que depende apenas da condição final e inicial, né? Só dos pontos inicial e final. E final. Não do caminho, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um gráfico, se eu tenho aqui um gráfico PV, e eu vou fazer aqui uma transformação, vou fazer uma transformação vermelha aqui, e vou fazer uma transformação azul toda esquisita. Aqui. Esses dois processos sendo reversíveis, né? Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Tá? O que eu posso enunciar? Eu sei que a variação de entropia entre A e B é a mesma, não depende desse caminho ser o vermelho ou ser o azul. Tá? A entropia vai ser a mesma. Tá bom. Eu vou enunciar aqui o seguinte, tá? Eu vou provar para ti isso. Eu vou provar para ti, matematicamente, tá? Não é difícil não, tá? Fica tranquilo. É bem rapidinho. Olha só. Eu sei que a variação da entropia do caminho 1, aqui o ΔS1, vai ser o quê? O somatório de 1, né? Somatório 1 do calor reversível dividido pela temperatura. Eu já enunciei que as duas transformações são reversíveis, tá? Então não te preocupa. Tá. E agora, pro outro, aqui, pro S2, a variação da entropia é isso também, né? Só que é somatório 2. Beleza? Tá, tranquilo. Como é que eu vou provar isso? Olha só. Pensando num ciclo, tá? Pra gente conseguir colocar a desigualdade de Clausius e entrar tudo na definição inicial da entropia, eu vou pensar nisso aqui como se fosse um ciclo, tá? E eu sei que os dois são reversíveis. Por quê? Porque eu te falei que são reversíveis, tá? Não tem como só saber assim. Tu tem que pegar aquelas características iniciais que eu te disse e tal. E se ele te falar, por exemplo, que os dois caminhos são tempos muito longos, por exemplo, tá? Tu já pode meio que assumir que são reversíveis. É um dos indícios aí que aparecem nas questões, tá? Beleza, eu vou pensar no ciclo. Então, para isso aqui se tornar um ciclo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter uma das duas transformações, né? Tanto faz as duas. Por que eu posso inverter?
porque elas são reversíveis, tá? Então, eu vou colocar... A gente sabe que no caminho 2, aqui no azul, a gente sabe que ele recebia calor, tá? Ele recebe calor. Por que eu sei disso? Porque o volume está aumentando aqui, né? Então, teoricamente, a gente sabe que ele recebe calor. Beleza. Então, eu vou inverter o caminho 2. E ele vai rejeitar esse calor agora. Tá? Ao invés de receber, ele vai rejeitar. Então eu vou inverter, ó. Pum. Aqui. Inverti. Beleza? Tá. Antes, a gente tinha o caminho 2, né? E o 1. Caminho 2, caminho 1. Aqui a gente vai continuar com 1, mas a gente vai ter o caminho menos 2 agora. Menos 2. A gente só inverteu o sinal, tá? Como é que a gente pode enunciar isso? Olha só. Eu sei que é o somatório. O somatório do 2, do que a gente tinha antes, QT, ele vai ser, basicamente em módulo, né, vai ser o somatório do menos 2, que aí a gente meio que troca o sinal só, né? Menos Q sobre T, tá? Beleza. E pela propriedade do somatório, esse menos 1 pode ir ali pra frente, né? Então a gente sabe que vai ser... a gente sabe, basicamente, multiplicando os dois lados por menos 1, depois de passar isso aqui, a gente pode só confirmar o seguinte, que o menos o somatório do 2, do Q por T, vai ser igual ao somatório do menos 2, de Q por T. Né? Então, aqui a gente basicamente percebeu que antes ele recebia um certo calor, e aqui agora, no menos 2, ele vai liberar calor não, essa propriedade, né? Vai liberar entropia, vai perder entropia, tá? E agora para calcular a variação da entropia nesse ciclo aqui, o que a gente pode enunciar? A gente pode falar o seguinte, que o somatório do 1, que é o nosso calor reversível sobre temperatura, menos, vou somar a entropia desse aqui, né? Aqui, menos somatória do caminho 2, de QRev por T, é igual a zero. Tá? A gente pode enunciar isso. Por conta, novamente, do nosso teorema de Clausius. Tá? O que seria o nosso teorema de Clausius? Só relembrando aqui. Aqui, ó. A soma dessa propriedade em um ciclo reversível é igual a zero. O que a gente fez? A gente transformou esse ciclo aqui, essas duas transformações, em um ciclo reversível. Tá? Então eu somei as duas propriedades. Beleza? Tá? Eu só inverti o 2 aqui, então o que ele recebia ele passou a liberar. Então eu somei. Ele meio que troca o sinal apenas, né? Então a gente consegue confirmar que... Eu sou muito ruim de fazer somatório, pelo amor de Deus. O somatório aqui do 1 de calor reversível sobre T vai ser igual ao somatório do 2 calor reversível sobre T. Beleza, mas o que é o somatório do calor reversível sobre a temperatura na qual acontece essa troca de calor? Acabamos de ver, ó. Variação de entropia. Olha que sorte.
Então a gente sabe que a variação da entropia pelo caminho 1 é igual à variação da entropia do caminho 2. Isso confirma pra gente, isso nos confirma que entropia é a função de estado. Não importa o caminho que eu faça para chegar no ponto B a partir do ponto A, eu vou ter a mesma variação de entropia. Beleza? Isso nos confirma isso, matematicamente. Beleza? Então, o que isso também nos mostra? Se eu quero calcular a variação de entropia de um processo irreversível, que eu não sei como calcular, se eu tenho aqui um gráfico qualquer, e eu tenho um processo irreversível qualquer aqui, sei lá, aqui, tá? Se eu quero calcular a variação de entropia, o que eu posso fazer? Cara, eu posso escolher qualquer caminho que eu quiser que seja reversível. Posso fazer isso? Posso fazer um ciclo aqui, inventar um ciclo que seja reversível e pronto. É a mesma variação de entropia, já que independe do caminho. Tá ligado? Né? Beleza. Tá bom. O que começou a ser enunciado a partir daí? Vamos lá. Vamos para os pontos importantes agora. Agora vai começar de verdade a entropia, tá? Antes era só brincadeirinha. Agora é de verdade. Vamos lá. Olha só. Primeiro ponto. A entropia do universo, nunca diminui. Nunca diminui espontaneamente, né? Espontaneamente, tá? A gente pode escrever assim, ó. Variação da entropia do universo sempre maior ou igual a zero. Ela não diminui. Ela pode ser zero, a variação, né? Mas ela não vai diminuir espontaneamente, tá? Vou te falar que eu vou falar isso mais um pouquinho mais para frente, tá? Mas eu vou te falar uma outra definição de entropia que começou a entrar em vigor. Seria o seguinte, que é basicamente o que Maxwell disse, tá? Maxwell falou assim, cara, entropia é o nível de desordem molecular, é caos, tá? Pensa o seguinte, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, tá? Mas só pra tu entender melhor essa parte aqui, tá? Pensa o seguinte, em processos físicos, por exemplo, tu consegue aplicar isso bem, tá? Se tu tem um copo em cima de uma mesa e tu deixa ele cair, o que ele vai acontecer? Ele vai quebrar, né? Vai se estilhaçar no chão. Por que do nada ele não junta todos os cacos e volta a ser um copo e volta pra cima da mesa? Né? Por quê? Tipo assim, quando ele cai, ele dissipa energia na forma de calor, na forma de som, ele perde energia potencial, ganha cinética, depois dissipa essa energia e ele vai dissipando enquanto está caindo, enfim. Tá? Por que ele só não absorve toda essa energia aqui para virar um copo de novo e subir em cima da mesa? Ele não tá violando nenhuma lei da física. Tipo, imagina se o som volta para ele, se o calor volta para ele e ele se forma um copo. Por quê? Cara, porque é improvável. É improvável. Tu concorda comigo que ele não tá violando nenhuma lei da física ao fazer isso? Ele não tá criando energia nenhuma, ele tá recebendo toda a energia que ele dissipou e voltando a ser um copo e subindo em cima da mesa. Mas o que Maxwell disse? Olha só, a entropia do universo, ela nunca diminui, tá? Entropia, a gente pode escrever assim, segundo Maxwell, entropia, ou variação da entropia, não, entropia, né? Entropia igual a caos, ou desordem, tá? Por que o copo não volta
dos estilhaços e vira um copo de novo e sobe na mesa. Tu concorda que é muito difícil as moléculas se organizarem e terem a velocidade na mesma componente para o copo subir, e as moléculas que estão agora separadas, e a energia que se dissipou, e a energia batendo nas moléculas do ar, indo lá para casa do caralho, como é que tudo isso vai acontecer de novo, voltar para os mesmos estilhaços na mesma quantidade, ordenar as moléculas para elas andarem, ter a mesma quantidade, não sei o que, e voltar para cima da mesa como um copo inteiro? É muito improvável. Maxwell dizia o seguinte: a entropia do universo ela sempre vai aumentar. Quer dizer, ela tende a aumentar, tá? A desordem molecular do universo tende a aumentar. Por isso que o copo, quando ele cai, ele se estilhaça, basicamente, tá? Só que o Maxwell ele não falou isso para princípios, para processos físicos, tá? Porque tem alguns processos físicos que fica meio difícil tu entender isso, né? Mas, por exemplo, se eu pego qualquer estojo aqui, peguei um estojo na minha mão, vou largar ele aqui em cima, ó. Aqui ele já dissipou energia. Essa energia vai voltar para ele? Essa energia que ele perdeu para a resistência do ar e em forma de som? Não, não vai voltar para ele. Então aqui a entropia do universo já aumentou. Pelo simples fato de eu soltar uma caneta aqui em cima. Isso que eu ouvi já é uma forma de energia. Já dissipou energia, já era. Entendeu? Então, ele abriu isso muito mais para reações químicas. Tá? Muito mais. Vou tomar um cafezinho aqui, peço uma licencinha. Uhum. Delícia. Beleza. Então, tá. Então, a gente pode concordar isso, né? A entropia do universo, ela sempre vai aumentar. Ou se manter constante, em poucos casos, tá? Mas não são impossíveis os casos. Mas agora, como é que eu posso enunciar isso melhor? Vamos lá. Eu posso falar então que a variação da entropia do universo é maior ou igual a zero, tá? Em quais casos que é maior que zero, em quais casos que é igual a zero. Para variação da entropia do universo ser maior do que zero, a entropia do universo aumentar, a gente pode falar que é para processos irreversíveis. Irreversíveis. Tá? E para variação da entropia do universo ser igual a zero, ou seja, se manteve constante, né? É para processos reversíveis. Tá? O que isso quer dizer? Imagina num processo físico, novamente, tá? Ou químico, pode ser químico também. Eu tenho aqui um copo de água, tá? Tenho aqui um copo de água. O que eu vou fazer? Um copo não, um cilindro fechado. Cilindro fechado de água, tá? O que eu posso fazer com esse cilindro de água? Cara, eu posso dar calor para ele, né? Posso dar calor. Se eu dou calor, o que acontece? A água evapora, vira vapor, vira gás, né? Vira vapor de água. Beleza. Tá bom. Aqui, quando eu tô dando calor pro meu sistema, o que está acontecendo? A entropia do meu sistema está aumentando. A desordem do meu sistema está aumentando. Por quê? Porque as moléculas estão num negócio todo desorganizado, todo cagado, mexendo muito rápido. Então isso aumenta a entropia do meu sistema, tá? Eu tirando o calor da vizinhança aqui do meu sistema, se eu estou tirando o calor, quer dizer que eu estou... Oh, meu Deus. Quer dizer que eu estou tirando uma forma de energia desorganizada, né? Tu não concorda comigo que o calor é uma forma desorganizada de energia? Né? Quando tu dá calor para uma molécula, ela começa a se mexer muito rápido, não sei o quê. Ela fica descontrolada, né? Então, se eu tiro o calor da minha vizinhança, eu diminuo a entropia da minha vizinhança, tá?
Beleza. Então aumentei a entropia do meu sistema, diminuí a entropia da minha vizinhança, tá? Ok. E se eu quiser tirar calor do meu sistema? Se eu esfrio, se eu resfrio o meu sistema, o que está acontecendo? A entropia, o vapor, né? Ele vai diminuir, vai decair, né? Vai virar líquido, vai liquefazer, e o calor vai para a vizinhança. Eu estou aumentando a entropia da minha vizinhança e diminuindo a entropia do meu sistema, né? E eu posso fazer isso infinitamente, dando e tirando a mesma quantidade de calor para o meu sistema, no caso, um cilindro com água, que aí seria um processo reversível, não seria? A água vai para vapor, depois volta para ser água. Depois volta para ser líquido. Vai para vapor, volta líquido. Vapor, líquido, vapor, líquido. É um processo reversível, eu posso fazer isso infinitamente, né? Então, a variação da entropia do universo é zero. Olha que loucura, né? Digamos que eu dou uma certa quantidade de calor a 100 graus Celsius, né? 100 graus Celsius para a água virar vapor, tá? Dou uma quantidade de calor quente, beleza? Tá bom. Aqui eu tive uma variação de entropia do meu universo, tá? Só que para voltar ela para ser líquido, eu tenho que tirar uma certa quantidade de calor a 100 graus Celsius também. E isso seria basicamente a menos entropia do universo. E aí a soma disso aqui ficaria zero, tá? Porque é a mesma quantidade que eu dou, tem que tirar, né? Então, beleza. Outra coisa que... Deixa eu só responder uma mensagem aqui que parece ser importante, tá? Só um segundinho, bem rapidinho. Tá. Outra coisinha que a gente pode escrever aí, né, que é importante tu perceber, que seria vizinhança, né, sistema, vizinhança. O que eu quero falar com isso? Quero falar o seguinte: a variação da entropia do universo é igual à variação da entropia no meu sistema mais a variação da entropia da minha vizinhança. Tá? Isso aqui tu tem que saber. Tá? Tu nunca vai usar essa fórmula aqui, esse tipo de coisa, para calcular nas questões do ITA, pelo menos. Tá? Nunca vai usar, nunca apareceu. Só se for uma questão muito fácil, que aí tu só tem que usar isso aqui. Tá? Mas tu tem que perceber que isso aqui é importante. Tá? É assim que tu estuda a entropia. E tu tem que perceber que é o seguinte: se tu tira uma entropia do sistema, não é essa mesma entropia que vai para a vizinhança, tá? Não, não necessariamente. Beleza? Então, por exemplo, eu posso ter um processo espontâneo, tá? Se é espontâneo, eu sei que a entropia do universo vai ou aumentar ou se manter constante. Vamos falar que ela vai aumentar, tá? Porque, via de regra, né, processos irreversíveis são espontâneos, tá? Então eu vou falar que a entropia vai aumentar do universo. Se eu, tipo, tiro a entropia do meu sistema, tirei. Isso aqui é negativo, tá? Se a entropia do meu sistema é negativo, a entropia do universo é positivo, cara, a entropia da vizinhança tem que ser muito mais positivo do que a variação da entropia do sistema, para compensar, né? Eu tenho que fazer um positivo menos um negativo, mais um negativo, né? Tem que dar positivo, tá? Então isso aqui não necessariamente são iguais quantitativamente, tá? Não bisura isso que tu pode acabar te confundindo, tá bom? Vamos lá, vou tomar mais um cafezinho.
Hum. E tá bem bom, hein? E tá bem bom. Beleza. Vamos agora para uma parte importantíssima, principalmente para a prova do ITA, tá? Que é a parte mais decoreba, digamos assim, que não é decoreba, é cálculo, tá? Vamos agora tratar da entropia quantitativamente falando, tá? Quantitativamente temos, tá? A gente sabe que a variação da entropia, né, do sistema, sempre que eu não escrever nada, sempre que a gente não escreve é sistema, tá? Quando não escreve nada é sistema. A gente está olhando para o sistema, beleza? A variação da entropia do meu sistema é o quê? É o somatório do calor reversível sobre a temperatura. Beleza? Tá bom. Mas e se eu quero, para calcular, a gente normalmente usa instantâneo, tá? A gente não pega uma variação entre dois pontos, A e B. A gente pega uma variação entre B e quase que o B. Uma diferença infinitesimal, tá? E isso que é a derivada, beleza? Se tu não viu os últimos vídeos, pensa que tu pode pensar é muito bom, né? Eu posso escrever isso aqui, ó. O ds é igual ao calor dividido pela temperatura. Posso escrever isso, tá? Tu pode pensar que esse d é um delta, é uma variação. Só que muito pequenininho, tá? Um delta muito pequeno. Beleza? Porque aí eu tô vendo instantaneamente. Ou seja, ao invés de ser um somatório de todo o calor dividido pela temperatura que ele recebe aqui, que rejeita lá embaixo, eu tô olhando para um período tão curtinho, que o que ele recebe e o que ele rejeita é basicamente o que ele recebe, entendeu? É basicamente o que ele recebe, tá? Não dá tempo dele rejeitar, porque é um tempo tão curtinho, que não dá. Então a gente pode falar isso. É um calor dividido pela temperatura. Isso aqui será um ds, tá? Não é o do não entendo não, tá? Tá. Então, quantitativamente, a gente pode afirmar isso. O ds é igual a calor dividido por temperatura. Isso aqui é instantâneo. É de um instante, tá? Ok, vamos lá. A gente já sabe que o ΔU é calor mais trabalho, que eu chamo aí, tem todo aquele papo do trabalho e tal, beleza, que seria menos P ΔV, tá? Mas agora a gente vai começar, para não ter que usar somatório, essas merda aqui, a gente vai usar instantâneo, tá? A gente vai usar com a notação de derivada, beleza? E isso vai ser importante por agora para deduzir todas as fórmulas que a gente usa. E sim, usa na prova do ITA, tá? Isso é papo de faculdade, é papo de ensino superior, não é papo de primeiro semestre de muitos cursos, mas cai no vestibular. Tem que saber. Ixi, tem que saber, tá? Então, transformando isso aqui pro instantâneo, a gente tem dU é igual ao calor menos P dV. Beleza? Tá bom, aqui a gente tem nossa primeira componente de algo que a gente vai usar por agora. Porque a gente vai relacionar a energia interna do nosso sistema com a entalpia, beleza? Por quê? Por quê? Depois eu vou explicar melhor isso. Mas assim, a entropia ela começou a ser estudada principalmente para ver a espontaneidade dos processos. Tipo assim, eu sei que tal processo pode acontecer, mas será que ele acontece espontaneamente na natureza? Por que que ele acontece espontaneamente na natureza? Tá? Maxwell foi um dos primeiros a falar isso aqui. Esse aqui foi o primeiro argumento diferente.
tá? Depois a gente vai falar melhor disso, né? Com relação com a terceira lei e tal. Mas queria-se olhar para a energia interna do sistema e para a entalpia. Querendo ou não, são graus de desordem do sistema, né? Graus que medem a energia térmica e a energia, num geral, do sistema, da vizinhança e tal. Beleza? Então, essas são as duas equações que a gente vai usar mais. Primeiro, du é igual a Q menos PDV. E depois, para a entalpia, o que a gente tinha? A gente tinha aqui dH é igual a du mais PDV. Não, mais dPV. Isso. Beleza? Tá. Joga o du aqui dentro. dH é igual a Q menos PDV. E abre esse termo aqui. Fica mais PDV mais VDP. Esse PDV corta. E a gente chega na nossa segunda relaçãozinha, que é dH é igual a Q mais VDP. Beleza? Tá. A gente tem essa relaçãozinha aqui também. Tá bom, beleza. Mas e se eu quiser inserir esse calor aqui dentro, na energia interna? Como é que fica? Olha só, fica du é igual a TdS menos PDV. PDV, tá? Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Seria dH. O que eu fiz aqui? Calma, não. Nossa, brisei aqui. Ele faz duas relações, né? Duas relações importantes. Primeira é com o du, depois é com o dH, tá? Então, com o du, a gente ficaria com du é igual a TdS menos PDV. Certo? Beleza. Primeira relaçãozinha aqui importante que a gente tem. Tá? Ok. E pro dH é quase a mesma coisa, né? Parecido. Fica TdS mais VDP. A gente tem essas duas relaçõezinhas aí que são importantes, tá? Não são essas que tu tem que decorar. Calma, T. Tá? Mas eu vou destacar porque elas são importantes. E a gente vai usar elas daqui a pouquinho. Beleza? Tá. Fechou. E agora? Agora a gente vai partir para algo que recorrentemente cai nas provas do ITA, tá? Que eu arrisco dizer que é a parte mais importante de entropia, que é uma bosta, porque é só equação. Normalmente é só equação. Tem poucas questões, algumas questões teóricas, não são poucas, são algumas, mas ultimamente eles têm cobrado muito essas de equação, tá? E às vezes eles te dão a equação, às vezes eles não te dão, então é importante saber, tá? Vou tomar mais um cafezinho. Uhum. Uhum. Beleza. Agora a gente vai partir para o que a gente chama de equações fundamentais. Equações
mentais da termodinâmica. Olha o nome, olha o peso do negócio da termodinâmica. Ou tem outro nome que tu pode achar aí também, que é equações de Gibbs. Equações de Gibbs, tá? Eu procurei pelo nome de equações de Gibbs e ele não mostra essas equações. Ele mostra as que a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? Que seriam as da energia livre de Gibbs, tá? Mas tem esse nome aí também, as equações de Gibbs, tá? Beleza. Primeira. Olha só. Eu sei que TDS, ele é DU mais PDV, né? Aqui pela de cima, ó, só passei o PDV para o outro lado, tá? Eu sei disso. Vou passar a temperatura dividindo. DU mais PDV sobre T. Beleza? Tá. O que seria o meu DU? A gente sabe que o ΔU NCV ΔT, né? Então, se eu quero infinitesimal o DU, a gente fica que DU é N CV dt dividido por T, mais a pressão aqui, o PDV, eu posso trocar, né? Pela equação dos gases ideais, fica N RT sobre V. E aqui embaixo estava dividindo pela temperatura, vai cortar. E aqui fica dV sobre V. Tá? Vou integrar dos dois lados. Que aí eu não quero mais infinitesimal, né? Agora eu quero a variação, que é como a gente trabalha com esse tipo de coisa. dt por T mais NR dV por V. A entropia a gente integra do S2, do S1 até o S2. Temperatura também, do T1 até o T2. E o volume também, V2, V1. Tá? Como é que ficaria isso aqui? A gente chega na nossa primeira equação fundamental da termodinâmica. Seria essa aqui, ó. Entropia seria NCV. Essa integral fica logaritmo natural, né? ln de T2 sobre T1 mais NR logaritmo natural V2 sobre V1. Isso cai direto, tá? Cai direto. Se não me engano, faz uns 2 anos que caiu na prova, tá? É uma dessas equações. Essa aqui é a primeira, tá? E tem uma que relaciona com a pressão aqui, não com o volume. E aí na prova ele te deu só de volume ou só de pressão, te deu só uma, mas ele te perguntava da outra. Então não tinha como tu saber se tu não conhecesse as equações, entendeu? Se tu não conhecesse as duas. Ele te escrevia ali a primeira, mas não te escrevia a segunda e pau no teu cu, entendeu? Te vira. É isso. Tá? Isso aqui é a primeira equação fundamental da termodinâmica. Fechou? Vamos para a segunda. Usando a outra relação com a entalpia, aqui, né? Eu já vou isolar o TDS e já vou passar a temperatura dividindo, que nem eu fiz aqui para a primeira, tá? Aqui, ó. Isso aqui, né? Vai ficar ds igual dH sobre T menos VdP sobre T. Vou fazer as mesmas trocas que eu fiz ali antes, tá? O meu ds continua igual. O dH, o que a gente sabe?
NCP ΔT, né? NCP dt, no caso. NCP dt por T. Aí aqui fica menos NR T por T dP por P. A temperatura corta. E aí a gente chega, de novo, a gente integra, né? Na verdade, integramos primeiro. NCP dt por T menos NR dP por P. Integra. 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 Tá? E aqui a gente chega na nossa segunda equação fundamental da termodinâmica. NCP ln de T2 sobre T1 menos NR ln P2 sobre P1. Fechou? Então o que eu te falei? Numa questão do ITA, ele te dava uma dessas duas apenas, mas era daquelas de alternativa, sabe? Ah, apenas um, apenas dois, não sei o quê. E ele te perguntava da outra, né? Então se tu não conhecesse, tu tava ferrado, tá ligado? Tava ferrado. Tá? Então olha só, a pergunta era basicamente assim, uma coisa que eu vou te falar agora. Tu consegue relacionar isso com transformações termodinâmicas, né? Se tu pega uma transformação isocórica, tá? Uma transformação isocórica é a que mantém o volume constante. Então aqui o V2 é igual a V1. Então ficaria ln de 1. Quanto que é um logaritmo qualquer de 1? É zero. Então esse termo aqui inteiro vai embora. Se é uma transformação isocórica, tu pode falar que a entropia depende só da temperatura? Não. Tem a pressão aqui também, né? Não te esquece. Não te esquece. Tá? E se for uma isobárica? Esse termo aqui vai embora. Depende só da temperatura? Não. Depende da temperatura e do volume também, né? Não pode esquecer isso, tá? E se for uma isotérmica? Isso aqui vai embora e isso aqui vai embora. Se for uma adiabática, cara, adiabática, o calor trocado é igual a zero. E a variação da entropia não é calor por temperatura? Se o calor é zero, a variação da entropia é zero. Tá ligado? Então aqui tá a nossa primeira aulinha aí de entropia, tá? Da definição primária de entropia quantitativa, tá? Meu Deus, tô arrotando muito, foi mal. Vou tomar uma água. Fechou. Tá? Beleza. Agora, esse vídeo vai ficar longo pra caralho, tá? Mas eu vou falar tudo que tem pra falar de entropia, porque sim. Porque sim. Tá? Tá acabando já. Mais ou menos. Tá acabando, tá acabando. Vamos lá. Vamos falar agora da terceira lei. Terceira lei. Terceira lei da termodinâmica, tá? A gente já viu a lei zero, que é do equilíbrio térmico, a primeira lei, que é da energia interna, e a segunda lei, que é da... falando ali inicialmente da entropia e do rendimento da máquina de Carnot e tudo mais, tá? Agora a gente vai falar da terceira lei. Antes de enunciar a terceira lei, a gente vai trazer aqui muitas interpretações do que é entropia, tá? E isso pode te ajudar a entender melhor. A primeira que a gente vai trazer é a do Maxwell, que eu já falei, mas eu vou falar mais uma vez. Entropia é desordem molecular. Desordem molecular. É caos.
tá? Que é aquilo que eu já falei, eu não vou repetir porque eu já falei, tá? Mas é basicamente isso, tá? Depois, o que a gente teve? Teve também o Boltzmann, não sei se foi antes ou depois, na verdade, tá? Mas teve o Boltzmann. O que o Boltzmann analisou? Ele não estava analisando muito Boltzmann e Planck, né? Até esqueci de colocar aqui. Boltzmann e Planck. Os dois tinham essa interpretação, tá? Boltzmann e Planck, eles estavam analisando a parte difícil do negócio, tá? Eles estavam analisando mecânica estatística, mecânica estatística e microestados, tá? O que isso significa? Mecânica estatística e microestados. Olha só, eles falaram o seguinte, vou trazer o exemplo do copo de novo, tá? Se eu tenho um copo aqui com água e ele pode cair espontaneamente e virar um monte de caco, por que ele não pode fazer o inverso? Por que ele não se junta e vira um copo de novo e sobe em cima da mesa? Primeiro, mecânica estatística. A probabilidade, primeiro, probabilidade de receber o calor necessário. Segundo, probabilidade das moléculas se rearranjarem novamente. Terceiro, probabilidade das moléculas adquirirem a mesma velocidade. Quarto, probabilidade das moléculas adquirirem a mesma velocidade para a mesma direção. E quinto, probabilidade das moléculas se juntarem e se grudarem e subirem em cima da mesa. Tipo assim, é muita probabilidade. Tá ligado? É muita probabilidade. O que eles trouxeram pra discussão? Cara, acontecer isso não é contra nenhuma lei da física. Não viola nada. Mas é altamente improvável. Então pode existir um mundo que aconteça isso. Um universo paralelo, não sei o que, dos cambau, mas, né? Pode acontecer, mas é tão improvável que não acontece. Mas pode acontecer. Entendeu? Foi isso que o Boltzmann e o Planck estavam estudando. E microestados seriam os estados das partículas subatômicas, basicamente, né? Tá. Depois, a gente tem a interpretação do Clausius, que foi quem formulou ali a definição matemática do negócio, né? O que o Clausius falava? Falava que a propriedade, a entropia é uma propriedade do calor, que ele chamou de calor não compensado. Não compensado. E isso trouxe para ele a ideia de espontaneidade e também de que a entropia do universo nunca diminui. Diminui, né? Por conta da desigualdade de Clausius e tudo mais, tá? A gente tem esses três. Depois, outro cara que não necessariamente discutiu a entropia, tá? Mas ele trouxe uma ideia que foi muito usada. Foi o Eddington. Se não me engano, o nome dele é Arthur. Arthur Eddington. Tá? O que ele trouxe para a discussão? Ele trouxe algo chamado seta do tempo. Seta do tempo. Sabe quando tu vai fazer uma questão, um exercício, vai estudar teoria de química, e aí tu tem um gráfico de uma reação? Por exemplo, um gráfico de entalpia e caminho da reação. Caminho, sei lá. Negócio assim? Então, algo assim, sei lá. Esse caminho da reação, essa seta aqui foi Eddington que trouxe, que é a chamada seta do tempo, tá? Ela fala assim, ela indica para onde que o sentido da reação, o sentido, a espontaneidade, não necessariamente indica o tempo,
tá? Na termodinâmica, tu vai perceber que a gente nunca fala de tempo. Nunca fala. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo vai acontecer. Tu pode fazer experimentos e tal, para reações específicas, mas tu não pode prever. Tá? Porque algumas coisas dependem do equilíbrio químico, que é um tempo, a gente supõe um tempo infinito, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Então o Eddington ele trouxe essa seta do tempo, tá? E junto com ela, ele meio que definiu os movimentos não impossíveis, mas altamente improváveis. Tá? Que também entra aqui na ideia do Boltzmann e do Planck. Tá? Beleza. Uma coisinha também. Tu deve conhecer o Laplace, né? Um matemático ali que tem o teorema de Laplace lá das matrizes e tal. Então, tinha o demônio de Laplace, que era um experimento mental que o Laplace fez. Tá? Laplace. O experimento, uma vez, o Laplace falou o seguinte: se alguém soubesse de todas as forças que movimentam as moléculas no mundo, que movimentam o universo e todas as posições de tudo, não sei o quê, se tivesse um demônio que consegue ver e conhece todas as forças, todas as velocidades, todas as posições, tudo do universo, esse demônio teria o futuro e o passado na frente dos seus olhos. Ele poderia controlar tudo. Ele conhece as forças, conhece a posição, conhece tudo. Porque ele consegue prever e ele consegue explicar, né, o que aconteceu no passado, porque ele conhece tudo. A gente não consegue fazer porque a gente não conhece, tá? Então tem o demônio de Laplace. Esse não é muito interessante para nossa prova, tá? Mas foi ele que serviu de inspiração para o Maxwell. E esse sim é importante. O demônio de Maxwell. Tá? O demônio de Maxwell. O que é o demônio de Maxwell? O Maxwell pegou e falou o seguinte. Aqui, ó. Aqui o exemplo é o demônio de Maxwell, né? Se tu não conhece, sempre que tu for pesquisar, tu vai achar isso aqui. Basicamente. Tá? O Maxwell pegou e falou o seguinte: olha, eu tenho um recipiente dividido em dois. Aqui na esquerda, eu vou ter umas moléculas de um gás laranja aqui, sei lá. Tá? E elas vão estar todas bagunçadas aqui, né? Misturadas. Sei lá, tá? Estão aqui. Diferentes velocidades, diferentes gases, não sei o que. Tá. E ele pensou o seguinte. Quantos que eu tenho aqui? Eu tenho 8? Tenho 8. Aqui, sei lá, tá? Ele pensou assim, cara, qual seria a probabilidade de acontecer isso aqui? De as moléculas de um gás se rearranjarem para ficarem organizadíssimas assim. O Maxwell pegou e falou assim, cara, se tivesse um ser finito, que é capaz de organizar manualmente essas moléculas. Se ele, tipo, tem o controle dessa válvula aqui. Se ele abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. E só deixa passar as moléculas com uma certa velocidade para cá, ou de um certo gás, manualmente. Tá? Se tem um ser que consegue fazer isso, ele diminui a entropia do universo. Né? Ele diminui a entropia do universo, se ele consegue fazer isso. Né? Porque ele está diminuindo a desordem. Ou seja, é como se, tipo, imagina que é o mesmo gás, só que as vermelhas estão mais rápidas do que as laranjas, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que... O que eu fiz aqui?
que eu fiz aqui? Não sei. Tá. Basicamente, ele falou assim: se tivesse um demônio que fosse capaz de fazer isso, é como se, tipo, metade de um objeto esfriasse, esquentasse e outra metade esfriasse. Ou seja, ele estaria contrapondo a lei zero da termodinâmica. Ou seja, a entropia do universo estaria diminuindo. O que não é espontâneo, não é certo. Não tem como acontecer, sabe? É uma probabilidade tão baixa que não acontece. Mas se tivesse um demônio que pudesse fazer isso, ele estaria contrapondo a lei da termodinâmica. E se é uma probabilidade tão baixa, mas tão baixa de acontecer, mas que existe, então a lei zero da termodinâmica está errada, né? A lei zero da termodinâmica está errada. E aí o Clausius chegou no Maxwell e falou assim: olha, cara, foi um bom pensamento, né? Mas já parou para pensar que o demônio realizaria trabalho para fazer isso, né? Para puxar, teria atrito aqui e liberaria calor e ondas sonoras, não sei o quê. De certa forma, tu estaria realizando trabalho. E aí, não é bem assim que funciona, né? Não é bem assim que funciona, mas é um experimento mental aí do Maxwell, tá? Aí o Maxwell falou: ah, mas imagina se ele não fizesse trabalho. Tá bom, tá. Beleza. Aí não. Aí viajou, tá? E por último, a gente tem o Gibbs, tá? A interpretação do Gibbs vai ficar melhor explicada mais para frente, quando a gente for estudar a energia livre de Gibbs, tá? Mas o Gibbs falou basicamente isso. A energia livre do sistema evolui, tá? Não é aumenta, diminui, ela evolui. Mesmo com a diminuição da entropia, da sua entropia, né? Da entropia do sistema, tá? É meio confuso essa do Gibbs, mas ela vai ficar melhor explicada nas próximas aulas, tá bem? Então, beleza, a gente tem aquele ponto que a entropia do universo nunca vai diminuir, tá? Mas agora a gente vai estar falando, a gente vai entrar aqui na discussão mais química do negócio, tá? Então, para, para reações químicas no mundo real, né? Podemos falar assim, mundo real, a entropia do universo sempre aumenta, tá? A entropia do universo sempre aumenta, beleza? Antes a gente falou que era igual a zero, né? E não tá errado falar isso, tá? Só que quando é igual a zero, quando isso aqui é isso, quer dizer que tu tá falando de processos reversíveis. E processo reversível na química é tipo imaginário, sabe? É equilíbrio químico, basicamente, tá? Só que quando tu vai fazer uma reação química, quando tu vai analisar a espontaneidade da reação, tu não olha pro equilíbrio, né? Tu olha pra reação, caralho. Não olha pro equilíbrio, indo e voltando, indo e voltando. Na engenharia, por exemplo, a gente tenta minimizar o equilíbrio, tá? Quando a gente tem aqui um A mais B, não, um A formando B, e tá em equilíbrio, o que que tu quer? Cara, inevitavelmente, em algum ponto, provavelmente isso aqui vai acontecer, tá? Vai chegar no equilíbrio. Como engenheiros, a função, a função dos engenheiros é fazer isso aqui, ó. É minimizar a reação inversa, porque tu quer mais produto, né? Tu quer maior rendimento. Então, não vale muito a pena estudar os casos que a variação da entropia é igual a zero, porque foda-se, né? Foda-se. Só para fins teóricos, tá? Mas para reações químicas no mundo real, a variação da entropia do universo é sempre positiva. Então a gente vai escrever novamente aquilo lá, só para não perder. Vai ser igual a variação da entropia do sistema mais a variação da entropia da vizinhança.
tá? Posso até fazer um desenho aqui para tu entender melhor o que eu quero dizer com sistema e vizinhança, né? É meio óbvio, tá? Mas, tipo, para algumas pessoas pode não ser. Que é sistema, vizinhança, universo, tá? Basicamente isso. Beleza. Tá. O que a gente tem? Eu já falei, né, que a variação da entropia do sistema e da vizinhança se compensam, né? Como isso aqui tem que ser positivo, se a variação do meu sistema diminui, a da vizinhança tem que aumentar muito. Se a da minha vizinhança diminui, a do meu sistema tem que aumentar muito, de forma a sempre permanecer positivo aqui, tá? Vamos enunciar então a terceira lei da termodinâmica, finalmente. Tá? Com 1h16 de vídeo. Vamos lá. Terceira lei da termodinâmica. Terceira lei. Foi enunciada pelo Lewis e também pelo Nernst. Nernst. Tá? Tem outros enunciados, mas esse aqui é o mais utilizado, tá? Esse é o mais utilizado. O que eles falaram? Falaram o seguinte: cada substância tem uma entropia finita que tende a zero na temperatura do zero absoluto. Que a gente sabe que não existe, né? Mas eu vou explicar um pouquinho melhor. Do zero absoluto. Melhor. Cada substância tem uma entropia finita que tende a zero na temperatura do zero absoluto, sempre que a substância pura assumir a estrutura de um cristal perfeito. Tá? Então, basicamente, pensa só. Eu tenho aqui uma substância e vamos supor que a gente esteja no zero absoluto. Tá? Não é possível. A gente sabe que tem o princípio da incerteza de Heisenberg, que fala que eu não posso conhecer a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo, basicamente. E no zero absoluto eu teria isso. O elétron estaria parado. A velocidade dele é zero e eu consigo ver a posição dele. Basicamente isso, né? Então, no zero absoluto, a entropia seria zero. Por quê? Entropia é desordem molecular, né? No zero absoluto é parado. Então eu não tenho entropia nenhuma. Entendeu? Basicamente isso que diz a termodinâmica, tá? A termodinâmica, a terceira lei da termodinâmica. Vou tomar mais uma aguinha. Ok. Por fim, a gente pode enunciar que a entropia, a gente sabe que ela é, assim como a entalpia, é uma função de estado, como a gente já viu e já provou aqui, né? Já provamos aqui, ó. Tá? Então, para calcular a entropia, a gente calcula que nem a entalpia. E a lei de Hess serve para entropia também. Beleza? Então eu vou ficar por aqui com esse vídeo. No próximo, a gente entra mais nesse cálculo da entropia e vai caminhando aí para a energia livre de Gibbs. Fechou? Nessa aulinha aí vimos a terceira lei, vimos as equações fundamentais da termodinâmica, essas relações aqui do dH e du com a entropia, que é bem importante.
né? Depois a gente vai juntar isso com a energia livre de Gibbs, que é importante. Enunciamos aí a entropia, como calcula de um processo reversível e irreversível do ciclo, teorema de Clausius, desigualdade de Clausius. Fechou? Próximo vídeo, então, seguimos com a entropia e entramos na energia livre de Gibbs. Fechou? Um grande abraço, valeu!